Sejam muito bem-vindos, esse é o meu novo espaço para estar conversando com vocês, é aqui que a gente vai falar sobre treinamento, sobre dieta, sobre tudo que é inerente ao mundo fitness, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fábio Curini, sou treinador de fisiculturismo, treinador de musculação, sou especializado em bodybuilding coach e treinamento feminino. E hoje o que eu vim conversar com vocês? Hoje eu vim trazer 5 pontos que atrapalham os seus resultados na academia. Então eu fiz uma listagem aqui para vocês, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Primeiro ponto que eu separei, falta de metas nos treinos, tá? O que acontece? Muitas pessoas acabam não tendo resultados porque os seus treinos acontecem sempre de uma forma estática. O que eu quero dizer com isso? Mesma estrutura de treino, mesmo tempo de descanso, mesmas cargas, mesmos números de séries. O corpo se adapta, ou se você fizer sempre a mesma coisa, você não vai continuar tendo resultados. Então o que é interessante? Você tem uma certa progressão de carga, é lógico que você não vai subir a carga de uma maneira muito desordenada, vai subindo de pouquinho, 2 quilinhos, 5 quilinhos de acordo com o que você consegue fazer, mas tenha em mente que você sempre tem que criar um desafio para o seu corpo. Ou se você já está com a carga que você acha excessiva, diminui um pouco o tempo de descanso. Ah, eu não consigo descansar menos, coloca uma série a mais, mas é importante que hajam variáveis para que o seu corpo seja puxado para um desempenho superior. Se não tem desafio, não tem crescimento. Então agora para o segundo tópico. Como segundo tópico eu coloquei aqui para vocês o cardio fofo. Mas Fábio, o que é o cardio fofo? O cardio fofo é um complemento do treino fofo, que é o que acontece? É quando você deixa o corpo não ter mais uma zona de desafio. Então o que acontece? Você não é acostumado a fazer cardio, você começa a fazer uma esteira ou uma escada, uma bike, seu batimento ali em 35 minutos fica numa zona de 126 batimentos mais ou menos, só que seu corpo vai começar a se adaptar. Então o que vai acontecer? De 126 vai cair para 120, 115, 110, ou seja, o cardio vai deixar de ser efetivo porque o esforço vai decair. O nosso corpo é especialista em se adaptar às situações, então ele vai fazer com que, se você mantiver sempre o mesmo nível de esforço, com que cada vez isso te traga menos incômodo. Então é importante que você monitore o batimento cardíaco, tente ter um reloginho ou monitorar no próprio equipamento de treino, tem aqueles sensores que mostram para você os batimentos por minuto, tente fazer com que sempre fique de certa forma elevado, tá bom? Óbvio que se você tem qualquer problema cardíaco, você tem que estar consultando o teu médico para saber qual a tua zona de segurança, tá bom? Vamos aqui pro terceiro, medo de julgamento. Gente, o medo de julgamento atrapalha muito você na academia. Como que isso te atrapalha? O rapaz às vezes está treinando com uma carga que já é próximo do que ele consegue fazer de limite para fazer bem treinado, mas ele vê uma menina chegar do lado e pegar uma carga superior. Ele não vai querer ficar por baixo, o que ele faz? Ele vai lá, pega uma carga maior ainda. Ou a moça está treinando determinada carga, ela vê uma outra menina fazendo uma carga superior a dela, ela já quer bater o recorde da outra menina, tá? Homem com homem, a gente sempre tem esse mecanismo de competitividade na academia. O pessoal que gosta de treinar é um pessoal competitivo. Só que se você abrir mão da qualidade do teu treino para pensar só em carga, você vai ter mais prejuízo do que resultado. O treino perfeito para você é aquele que é uma união de técnica bem executada com carga desafiadora. Tá? Apenas carga. Tem gente que cresce com cargas absurdas? Tem, só que qual que é o problema? Crescer sem a técnica ideal vai fazer com que você tenha mais riscos de lesões, vai fazer com que você tenha mais deterioração dos mecanismos do seu corpo. Então você vai danificar articulações, ligamentos, tendões de maneira desnecessária. Tá? Ah, Fabio, mas agora eu não estou sentindo nada. Mas lá na frente você pode sentir. Possivelmente vai ser um momento que de repente você não possa estar treinando tanto, perca volume muscular e nesse momento você vai ver que a sua estrutura deveria ter sido melhor preservada. Então fica atento, faça um treino consciente, com técnica e com uma carga que te desafie, mas que não ultrapasse o limite saudável para o teu corpo e que seja de uma maneira que mantenha a técnica, tá bom? É imprescindível isso daí. Vamos lá para o quarto fator, alimentação inadequada. E aqui nós vamos falar principalmente de duas coisas, tá bom? A mulherada principalmente, alguns homens também, tem aquela neura de preciso perder peso rapidamente e o que faz a primeira coisa? Corta a refeição da noite. É um péssimo negócio, tá? Porque o que acontece? Se você corta a refeição da noite, você vai ter um dano energético, vai ter um prejuízo energético para outro dia. Ou seja, você não vai conseguir treinar na intensidade que deveria. Se você precisa do carboidrato da tua refeição do dia anterior, ele não pode ultrapassar o limite planejado, tá? Por isso é importante você ter um nutricionista te apoiando, mas ele também não pode faltar. Se você comer carboidrato a mais, você engorda. Se você come a menos, você não vai ter aporte energético para o treino no outro dia, principalmente se você faz um treino acompanhado, um treino mais puxado, mais exigente. Outra coisa que é muito negligenciada é a proteína. Às vezes as pessoas olham a dieta muito em função do carboidrato apenas, mas a proteína é imprescindível.
A proteína é o que vai fazer você ter a síntese proteica, que vai fazer com que você tenha hipertrofia como resultado do seu treino. Se você treina pra caramba, mas não come o volume suficiente de proteína, você não vai ter a construção muscular no volume que deveria estar tendo. Tá? Vai ter um déficit de crescimento muscular. E talvez você comece até a perder volume muscular, porque é importante que todo aquele planejamento que a nutricionista faz seja seguido, tá bom? Horários, quantidades e os macros em gerais. Tudo deve ser seguido, tá bom? Isso vai fazer com que o teu resultado dispare. Isso é regra, tá bom? Vamos lá para o quinto fator. Treinamento que não é específico para você. Todo mundo precisa de treinamento específico. O que eu quero dizer com isso? O treinamento específico é tão importante na questão do desenvolvimento, porque ele avalia se alguns exercícios são ideais para o teu nível de treinamento. Tem alguns exercícios que o iniciante não deve fazer, não porque ele não consiga, mas porque ele ainda não está preparado, ou para a condição física atual da pessoa. Por exemplo, você pega uma pessoa que está com peso muito elevado, ela tem problemas de equilíbrio, né? De se equilibrar para alguns exercícios. Então, por exemplo, por que eu vou colocar a pessoa num búlgaro? Eu posso ter outros exercícios que vão trazer tanto benefício quanto e que sejam mais fáceis para o momento da pessoa. Outra coisa, a sala de musculação não é um ambiente onde o professor consegue fazer um treino planejado para cada aluno, né? Para a gente fazer um treino planejado, estruturado, com toda a técnica individual, a gente leva brincando 1 hora de planejamento. Então, como que o professor de academia que lida com tantos alunos vai conseguir essa riqueza de detalhes para você, tá bom? Então, não é possível dentro do ambiente da sala de musculação. Então, você precisa de um planejamento de treino personalizado para você. Já vou deixar aqui para vocês, mostrando em algum lugar aqui os links que estão disponíveis na minha bio, que é onde você pode me chamar para qualquer um dos níveis de necessidade do teu treinamento. Tá? Treino para hipertrofia, emagrecimento, estético, o que for. A gente vai sempre ter um programa de treinamento que vai atender cada um de vocês, tá bom? Dentro do treinamento personalizado, a gente tem condições de analisar o seu momento, de planejar cada uma das fases do seu desenvolvimento, porque o treino não é uma estrutura fixa, ele é dividido em ciclos, né? Ciclos maiores e ciclos menores, onde em determinado momento a gente vai trabalhar o condicionamento, em outro a gente vai trabalhar a força, e para cada momento da tua evolução a gente vai precisar de uma tática diferente, um planejamento diferente. Então é importante que você tenha alguém te acompanhando nesse processo, estruturando isso para você. Bom, por hoje fica por aqui, essas são as dicas, é isso que eu queria conversar com vocês, e se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber, deixa na caixa de pergunta, dá um like, compartilha, começa a seguir, porque daqui para frente eu vou estar sempre trazendo algum conteúdo que vai auxiliar alguma coisa para você ter o teu resultado otimizado, tá bom? Até a próxima!